Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do feedback contínuo. Muitas empresas têm muita dificuldade, aliás, muitos gestores, donos de empresas, empresários, têm muita dificuldade de comunicar o que eles desejam, o que vocês aí desejam para os colaboradores. Vocês muitas vezes, diante dos consultores, eu ouço muito isso. Meu colaborador faz isso, meu colaborador não sei o quê, meu colaborador só reclamações, só fatos assim que acontecem. E eu pergunto, você já falou isso para ele? Muitos, eu diria que 99% dos empresários que a gente já atendeu, de média, pequena e microempresa, eles acabam não falando diretamente o que é necessário para os nossos colaboradores. E fica difícil adivinhar o que precisa ser feito. Então, o que você acaba falando para outras pessoas, na verdade, você deveria falar para a pessoa principal, que é a pessoa que precisa melhorar. Tá certo? Então, essa falta de cultura gera enormes problemas dentro do cenário das empresas. E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Eu vou te colocar vários pontos importantes para você entender que você, empresário, precisa mudar. Tá certo? Então, já vai pegando aí muitos pontos, colocando isso no papel e isso vai gerar um plano de ação para você. Tá certo? Isso é muito importante dentro de um contexto se você quer fazer a sua empresa melhorar e se você quer fazer o principal ativo dentro da sua empresa ter mais resultados, que são as pessoas que você está contratando. Vamos lá então ao cenário de hoje, é o problema, cultura de feedback contínuo. A gente vai falar sobre isso, você que precisa colocar a cultura dentro da sua empresa. O que acontece quando a gente não faz isso? O problema que gera dentro das empresas são colaboradores inseguros, desmotivados, que ficam reclamando, que ficam desenvolvendo um clima dentro da empresa que você muitas vezes não está desejando, só que você não está percebendo que o grande causador disso é você. Muitas vezes você não comunica corretamente, você não coloca as informações, muitas vezes você sai até gritando dentro de um ambiente de empresa, sendo que você deveria estar instruindo as pessoas. Porque na sua mente você acredita que a pessoa tem que adivinhar o que você está pensando, que ela tem que adivinhar o que você está imaginando. Se faz sentido isso para você, faça uma reflexão. Como que a pessoa vai conseguir adivinhar o que você está pensando? Como que a pessoa vai adivinhar o que você quer se você sai gritando, se você sai falando alto, se você sai falando muitas vezes com uma comunicação que ele não entende ou que ela não entende, tá certo? A comunicação ela gera muitos ruídos da forma com que é feita. Então preste atenção na forma com que você está se comunicando, na forma com que você está colocando o seu desejo de atividade, sendo que muitas vezes você está sendo mais sucinto e na verdade você deveria aprofundar mais o passar desse conhecimento para o seu colaborador. O que causa isso? Falta de orientação clara, eu tenho que falar de forma clara. Muitos empresários acabam usando termos técnicos demais para colaboradores que ainda não estão preparados para usar esses termos técnicos e aí isso gera um transtorno, isso gera uma dificuldade, isso gera uma falta de interpretação violenta dentro dos cenários das empresas e ele vai acabar fazendo algo errado. Muitas vezes ele está fazendo o melhor dele, só que o melhor dele, pela sua falta de comunicação clara, ele não consegue atingir. Tá certo? A abordagem muito mais crítica do que construtiva, gritarias, xingamentos, Se você faz isso, pelo amor de Deus, mude esse cenário para você poder ter melhores resultados, porque esse cenário que você está atuando, se for dessa forma, muita crítica, muita cobrança, muito xingamento, muito nervosismo, muitas vezes, não vai levar a lugar nenhum. Você tem que entender que o seu colaborador, muitas vezes, ele está no processo de evolução, porque se ele fosse você, ele estaria no seu lugar e não estaria na posição que ele está, tá bom? Eu vi isso numa entrevista da Hortência. Ela reclamava muito no começo da carreira dela que as jogadoras não tinham a leitura de jogo que ela tinha. Aí o técnico dela chamou ela e falou o seguinte, cara, se você ficar pensando dessa forma, você nunca vai se desenvolver. Porque se você está achando que elas serão Hortência, elas estariam no seu lugar e você não seria Hortência. Então preste atenção no entorno. Empresário, é isso que você tem que fazer. Tá certo? É por isso que você tem que olhar e mudar o jogo dessa forma, tá bom? Outro ponto importante dentro dessa causa, dessas causas, é a cultura organizacional que não valoriza o feedback. Você não dá feedback, você não dá exemplo de dar feedback, e aí as coisas não se transformam. Elas só vão se transformar se você fizer coisas diferentes, tá ok? Consequências de tudo isso, vai ter baixa produtividade, baixa motivação, pessoas insatisfeitas, pessoas reclamonas, pessoas que não são proativas, dificuldade de identificar áreas de melhoria, potenciais oportunidades, tá certo? Porque as pessoas ficam muito preocupadas só em fazer aquilo que
já está atrasado, muitas vezes na correria, na gritaria, na desorganização, porque você não muda o jogo e aí a coisa acontece, são as frustrações, são as estagnações de talentos, as pessoas acabam saindo, as pessoas acabam indo embora, os bons colaboradores que estão lá querendo ajudar e você acaba não trazendo ele para o jogo e você acaba perdendo futuramente. Tá certo? O que você tem que fazer como solução? Implementar a cultura de feedback regular. Toda semana você tem que dar feedback para as pessoas, mostrando qual é o caminho do crescimento, mostrando qual é o caminho da evolução, mostrando qual é o caminho da melhoria, sempre de forma construtiva, posicionando que elas estão melhorando, posicionando que elas não estão melhorando, e isso, se isso não acontecer em forma de melhoria, infelizmente elas terão que sair, mas isso é um processo, né? De uma semana para outra que você muda o cenário de uma pessoa. Eu vejo alguns empresários querendo que os colaboradores façam mágicas de uma semana para outra, eles leiam o que você está pensando e transformem isso em ação. É difícil, é muito difícil. Primeiro que eles não conseguem ler o que você está pensando. Primeiro que eles não conseguem traduzir o que você está falando muitas vezes. Então você tem que olhar aí e verificar se de fato faz sentido a forma com que você está fazendo, tá bom? Foco na construção de pontos fortes, você melhorar o que já é forte, fazer isso de fato, né, um ponto, né, onde você consiga traduzir ali as melhores pessoas para os melhores locais dentro da sua empresa, tá bom? E destacar aí as melhorias de sucesso dentro desse contexto. Outra coisa é você ouvir com muito mais propriedade. A gente chama isso de escuta ativa. Eu vejo muitos empresários já, o colaborador está falando, ele já está pensando em rebater, em dar justificativa, em não ouvir o colaborador, e fica difícil entender o que precisa ser melhorado dentro desse processo. Porque os colaboradores, eles têm muitas vezes a resposta, muitas vezes eles não sabem traduzir isso para a gente. Então a gente tem que ter essa lógica no nosso dia a dia, que é escutar mais do que falar. Tá certo? E aí depois sim entender e poder dar feedback mais correto para essas pessoas, tá bom? Eu gosto muito de uma técnica que chama one-on-one, né, que é reunião um a um, de frente para o outro. Primeiro eu vou escutar tudo que a outra pessoa tem para falar e depois eu vou dar o meu parecer, eu vou dar a minha opinião, mas somente depois que eu ouvir tudo, tá bom? Então isso é importante. Outro ponto para a solução é você estabelecer metas e acompanhamento. Essas metas são, dentro do feedback, você deixar alinhado quais são os objetivos, o que você espera de cada colaborador e você ir revendo isso ao longo dessas reuniões one-on-one, que é de frente um para o outro, e aí você vai, e aí, o que avançou, o que não avançou, o que pode ser melhor, o que eu preciso te dar como recurso, o que eu preciso te ajudar, tá certo? Para você poder saber se a pessoa está evoluindo ou não. Ambiente seguro para feedback. Como eu já falei, né? Quando você está no one-on-one ali, você está sozinho, você não está... Feedback, geralmente, feedback para construtivo, eu tenho que dar individual, tá ok? Não, nada de ficar dando feedback construtivo aí na frente de todo mundo. Só feedback positivo que tem que ser na frente de todos. Outra reclamação muito forte dos colaboradores é essa, de que muitos gestores, donos de empresa, acabam reclamando, falando de pontos negativos na frente de todos. Isso é um grande erro, porque isso traz desmotivação, isso traz falta de confiança, isso gera falta de confiança nas pessoas em tomarem decisões e elas ficam dependendo sempre do seu, né, amém. E não é isso que a gente quer. A gente quer profissionais que consigam tomar decisões, profissionais autônomos, profissionais que consigam trazer soluções melhores do que a gente. Então, gerar esse ambiente seguro, ele é muito importante, porque eu vou estimular a equipe a progredir, a avançar, e também eu vou estimular eles também a darem feedback para a gente. Então, importante também dentro desse contexto é gerar isso. Os benefícios que tudo isso traz para a gente: aumenta a motivação e engajamento, aumenta a eficiência das soluções, aumenta a eficiência da geração de novas ideias. Muito importante dentro desse contexto. Olha só, a melhoria contínua ela acontece com muita propriedade, gerando muito mais produtividade e resultado para os nossos negócios. Tá bom? O desenvolvimento contínuo dos colaboradores também é um grande benefício, porque eles começam a se motivar, a buscarem conhecimento, a trazerem mais soluções, a maiores entendimentos, maiores técnicas que a gente às vezes nem imaginava que existiam. Tá bom? E o fortalecimento dessa cultura organizacional. Eu vou realmente ter um time preparado para vencer, para se tornar campeão dentro das nossas empresas. Conclusão, é uma ferramenta, o feedback, que você tem que utilizar com muita propriedade para poder te ajudar. E olha só, você está deixando de fazer isso e está reclamando do seu time. E você que tem que fazer esse cenário acontecer. É você que tem que fazer essa cultura ser desenvolvida. Usar e aprimorar com muita propriedade.
Começa fazendo e depois você vai aprimorando, porque muitas vezes o empresário fala, mas eu não sei fazer. Começa de alguma forma. Lembra a regrinha. Positivo eu falo na frente de todo mundo e construtivo eu falo de forma individual. E aí você vai melhorando, você vai criando roteiro, você vai criando desenvoltura, tá certo? E você vai fortalecer o time e os resultados irão aparecer. Tá bom? Essa é a lógica. Lição de casa, analisar tudo que a gente falou aqui, colocar aqui num papel o que você vai fazer, definir ações de cada ponto que você levantar e aí planejar. O que é planejar? É colocar lá a data e um responsável para realizar aquilo e onde você vai fazer. Tá bom? Daí você tem um plano, aí é ação o tempo todo. Se você tem alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim que eu vou te responder com muita propriedade e eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante, tá bom? Se você precisar de mais ajuda, se você precisar de uma ajuda mais ali apropriada, a gente tem uma mentoria onde a gente entra dentro do seu negócio, eu te pego pela mão e te levo para o objetivo que você deseja. Mentoria exclusiva para você, para a gente poder te ajudar a aumentar suas vendas, diminuir seus desperdícios, melhorar sua rentabilidade, melhorar os seus resultados, ter dinheiro no caixa, melhorar aí a tranquilidade do seu dia a dia, preparar o seu cenário para o ano seguinte, 2025, para poder te ajudar. A gente faz tudo isso e a gente gera muito valor para você. A gente só precisa bater um papo, entender um diagnóstico e eu vou te apresentar uma proposta que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É só você mandar uma mensagem, a gente agenda, a gente bate um papo e a gente começa a fazer uma parceria muito forte. Se você gostou desse conteúdo, curta esse conteúdo, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir esse conteúdo para poder ajudá-las e você vai fazer parte dessa ajuda. Eu tenho certeza que você deseja isso, tá ok? Eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.